Olá, o meu nome é Manuele, eu sou bolsista de iniciação científica PIBIC e orientada pelo professor Gilmar Bareta. Estou vinculada ao projeto Avaliação Ecotoxicológica da Fauna e Flora Hidáfica no uso de antihelmíntico utilizados em cães. E vou apresentar o trabalho intitulado como o uso de curva de distribuição de sensibilidades de espécie como ferramenta de avaliação ecotoxicológica de um antihelmíntico comercial em organismos edáficos. Então, a relação entre o homem e os animais domésticos existe há milhares de anos, e essa interação, principalmente com os cães, traz diversos benefícios à saúde do ser humano. Os cães, eles são muitas vezes, então, considerados membros da família brasileira, fazendo com que o número desses animais de companhia aumente progressivamente. E a fim de manter a saúde e o bem-estar desses animais, são fornecidos diversos fármacos, como, por exemplo, os antiparasitários, que são medicamentos que controlam organismos indesejáveis que podem causar danos à saúde dos cães. Atualmente no mercado, os mais empregados são constituídos pelos mesmos princípios ativos, o palmato de pirantel e o praziquantel. Mas com o crescente número de animais de estimação juntamente com o uso desse medicamento, podem gerar uma grande quantidade de dejetos que podem conter vestígios desses fármacos e que, se descartados de forma incorreta e presentes no ambiente, podem causar efeitos nocivos sobre a fauna edáfica, que desempenham papéis importantes na manutenção e qualidade do solo. Esse estudo teve o objetivo de elaborar a curva de distribuição de sensibilidade de espécies com base nos dados obtidos nos testes ecotoxicológicos crônicos, verificando a toxicidade de um antihelmíntico comercial, determinando as concentrações de risco para o conjunto de organismos edáficos. Para compor a curva, foi utilizados 6 espécies de organismos edáficos: a Eisenia andrei, Perionyx excavatus, Enchytreus crypticus, Enchytreus dudichi, Folsomia candida e Proistoma minuta, expostos em solo artificial tropical, que é constituído de 75% de areia fina, 20% de caulin e 5% de fibra de coco. O medicamento comercial utilizado foi o Canex composto, que possui o palmoato de pirantel e o praziquantel como princípios ativos. As doses representadas na figura foram baseadas na recomendação de um comprimido para um cão de 10 kg. No quadro ao lado, observamos a quantidade do princípio ativo em cada dose, como, por exemplo, na dose 1 possui 500 mg de princípio ativo por quilo de solo. Os testes de cada espécie realizados foram validados conforme os critérios estabelecidos por suas respectivas ISOs e com adaptações, como está descrito na tabela. A concentração efetiva que causa danos a 50% das espécies, o EC50, foram determinados por análise de regressão não linear, usando um modelo que melhor se ajustou aos dados. E a análise da curva foi realizada no programa ETX 2.0, permitindo a obtenção de concentração de risco para 50% das espécies, HC50, e para 5% das espécies, HC5. Como resultado, podemos observar na curva que a ordem crescente de sensibilidade das espécies é Perionyx excavatus, Folsomia candida, Eisenia andrei, Proistoma minuta, Enchytreus crypticus e Enchytreus dudichi. Os valores estimados de HC foram HC5, 74,38 mg de ingrediente ativo por quilo de solo seco, e o HC50 foi de 788,0 mg de ingrediente ativo por quilo de solo seco. Relembrando o quadro, nós podemos observar que o HC5 está entre a dose 1/8 e 1/4, e o HC50 está sobre a dose 1 e sobre a dose 2. Então, levando em conta que se a dose recomendada é de um comprimido para um cão de 10 kg, podemos observar que o HC5 é mais protetivo e abaixo da dose recomendada. E o HC50, mesmo sendo maior, ainda não afeta 50% da comunidade edáfica. É importante observar que a contaminação dos solos por medicamentos veterinários vem ocorrendo há anos, porém, os estudos sobre o efeito que eles causam no ambiente são recentes e escassos.
E a curva de distribuição de sensibilidade das espécies pode ser uma ferramenta para ajudar a proteger uma comunidade de organismos edáficos. E as diferentes espécies de organismos respondem de maneiras distintas quando são expostos ao fator de estresse que cada molécula testada gera, por conta dos seus diferentes mecanismos de ação. E por isso a importância de se avaliar a utilização desses compostos em ecossistemas terrestres. E assim então desenvolver estratégias para minimizar os efeitos nocivos que causam na biodiversidade presente no solo e, consequentemente, então, a qualidade. Então, com o presente estudo, é possível concluir que o antibiótico ele afeta a reprodução das espécies estudadas, mas se utilizados em doses recomendadas podem causar menor prejuízo, sendo que a espécie mais sensível foi a minhoca da espécie Perionyx excavatus, e a que menos foi afetada foi a do Enchyteridius enchytreus do Dish. No entanto, ressalta-se a necessidade de novos estudos com o uso da curva como ferramenta para análise de risco ecológico para os medicamentos veterinários. E por fim, gostaria de agradecer ao UDESC por viabilizar a realização do trabalho e ao CNPq pela bolsa. Obrigada pela atenção.